Este é um trabalho independente que expressa a opinião do seu autor. Não representa a opinião de uma igreja em particular. Veremos cenas que poderão chocar alguns, porém nosso objetivo não é um espírito crítico, mas uma reflexão sobre o que pode haver por detrás do moderno movimento do dom de línguas. Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas? São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do altar-mor preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico, a Igreja Assembleia de Deus Betesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica, mas também aqui os crentes oram em línguas estranhas. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome, William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos, com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cenas impressionantes na noite da Rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. Eu convido os crentes que falam em línguas estranhas para começar a exercitar o seu dom. Todo crente que fala em línguas, por favor, me acompanhe. Ore em línguas agora, ore em línguas, ore, 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 ore. Quem fala em línguas cochicha no ouvido de Deus. Fala com ele, vai acabar o dia mal. Aleluias. Nagadarabasu, Tiremadarasu de cão, Narabasúbia, Neriandorobo, levante a mão. Jesus, eu ministro nela agora variedade de línguas.
Pode parar, pode parar. Agora fala uma língua que você não fala. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. Será que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? O dom de línguas que se manifesta nas igrejas de hoje é o mesmo dos tempos apostólicos? E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos capítulo 1, verso 5. A expressão usada por Jesus, poucos dias, era uma alusão ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Porém, quando tal evento ocorreu, não encontramos a expressão usada no verso anterior, batizados no Espírito Santo, e sim uma declaração equivalente, cheios do Espírito Santo. Ouça a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousava uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Atos capítulo 1, versos 1 a 4. Percebe-se que batizado no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo são expressões equivalentes ou expressões sinônimas. Uma vez compreendido que quando as Escrituras Sagradas usam a expressão batizado no Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, está falando a mesma coisa, podemos introduzir a primeira pergunta de nosso estudo. Pode haver uma pessoa batizada no Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo e não falar em línguas? Uma leitura atenta aos seguintes versos nos trarão respostas a esta indagação. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. São Mateus capítulo 3, verso 16. O texto de Mateus 3,16, somado a São Lucas 4, verso 1, nos deixa claro que Jesus era cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo. Ouça a leitura do texto. Jesus, pois cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. São Lucas 4, verso 1. Embora não temos dúvidas de que Jesus era cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo, não encontramos um só caso no Novo Testamento de Jesus ter falado em línguas estranhas. O verso seguinte fala-nos a respeito de João Batista. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. São Lucas 1, verso 15. João Batista foi um personagem bíblico batizado no Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Mas assim como Cristo, não encontramos um só caso no Novo Testamento de João Batista ter falado em línguas estranhas. Ouça a leitura do próximo texto bíblico que fala a respeito da mãe de João Batista, Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criança no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. São Lucas 1, verso 41. Embora o relato bíblico nos deixe claro de que Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo